Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento Inge Plus Construtora e Incorporadora. Olá, estamos começando mais um programa Constru Business. Muito obrigado pela sua audiência. No programa de hoje, vamos falar sobre conjuntura econômico e política pós-pandemia. Nossos convidados, Rodolfo Amaral, jornalista e diretor da Data Center Brasil, Ricardo Besquiza, presidente da Secob e diretor da construtora Besmon. Muito obrigado pelas presenças. Rodolfo e Ricardo, começando pelo Rodolfo, a retomada da atividade industrial é um sinal que o pior da crise devido à pandemia já passou ou ainda tem mais bomba por vir por aí? Bom, em primeiro lugar, meus agradecimentos pelo convite, um prazer estar com vocês, Barroso e Ricardo. Eu diria que é um alento a retomada das atividades produtivas, da indústria, do comércio, parte também dos serviços, mas nós estamos muito longe de verificar efetivamente os efeitos da pandemia na economia. Nós temos uma expectativa aí, a própria Secretaria do Tesouro Nacional admite que a dívida pública só em 2020 deve crescer à razão de R$1 trilhão. Nós vamos ultrapassar a marca aí de 7 trilhões de dívida e isso gera um custo insustentável a toda a economia, não é só o governo federal. Nós vamos bater praticamente 95%, 98% do PIB. Então, eu diria que os próximos anos, quer dizer, nós vamos retomar um pouco a economia esse ano, está de uma forma de alento, mas os grandes impactos mesmo eu creio que ocorrerão em 2021 e diante, porque se já estava difícil antes da pandemia, lidar com uma dívida pública da casa de 6 trilhões de reais, aumentando num só exercício 1 trilhão, e a gente não pode esquecer que em 2019 o grande apelo econômico do país era a reforma da Previdência Social. O Paulo Guedes tinha feito um planejamento, fez um aperto aí em aposentados e pensionistas no sentido de economizar 1 trilhão em 10 anos. E nós crescemos a dívida pública em 1 trilhão e 8 meses. Então, a gente já, por aí, só por esse exemplo, dá para ver o tamanho do sacrifício que a sociedade vai ter que fazer nos próximos anos. Isso mesmo, pesquisa. Agradecer a oportunidade, sempre uma honra estar aqui com você, Barrozinho, amigo de longa data, Rodolfo também. Eu estava comentando, lembrando, há 20 anos acho que nós conhecemos, no escritório Zé Marcelo, na Conselheiro Neves, né? Cumprimentar o telespectador. Olha, qualquer previsão que a gente faça agora é muito difícil. Eu sempre estou falando assim entre os amigos, nós vamos ver os próximos 30 dias, passou, vamos ver os próximos 60, passou, vamos ver os próximos 90, e aí vamos vivendo, é dia a dia. Esse número que o Rodolfo falou de 1 trilhão de reais é alarmante, os reflexos vão ser lá na frente. Novamente nós vamos pagar essa conta, infelizmente. Muito bom. Muito bom, muito ruim, né? Mas não tem como. Né? Então, o pior da pandemia não passou, né? Rodolfo, com o cenário econômico, você que tem uma grande experiência na prefeitura, né? Que o próximo prefeito vai pegar quando assumir essa prefeitura? Primeiro a gente precisa identificar qual o prefeito, né? Todos eles vão enfrentar seríssimas dificuldades e não vai ser diferente do prefeito de Santos. Eu me recordo, as pessoas às vezes me perguntam, eu quando assumi a Secretaria de Finanças em Santos, em 97, no primeiro ano do governo Beto Mansur,
nós herdamos naquela ocasião uma dívida da ordem de 250 milhões, em valores da época, que chegaria hoje a 900 milhões de reais, dívidas inclusive de curto prazo, que agora com a lei de responsabilidade fiscal acabaram, aqueles chamados empréstimos por antecipação de receita. Me recordo que na época o governo anterior do Davi Capistrano tinha até antecipado a cobrança do IPTU de 97 e 96, recolheu uma época. Então nós enfrentamos uma dificuldade muito grande, 4 folhas salariais, 3 folhas salariais atrasadas e mais o 13º. A folha salarial hoje da prefeitura anual supera 1 bilhão de reais, então a gente já vê o tamanho que tinha só de folha atrasada. Foi uma experiência assim, extremamente importante na minha carreira, e eu vejo hoje, infelizmente, em que pese os governantes tentarem dar um outro sentido para a realidade, eu não vejo com bons olhos a situação da Prefeitura de Santos. A dívida da chamada administração direta da Prefeitura de Santos hoje é da ordem de 600 milhões de reais, nem é tanto em relação à receita corrente líquida, mas a Prefeitura tomou um empréstimo de 290 milhões para fazer aquela obra da entrada da cidade, a juros de 8,5% com a Caixa Econômica Federal por 20 anos, aí, todo lado de 2 construtores que sabem o que é isso. No momento atual, você assumir, são 6% de juros ao ano, mais 2% para a Caixa de taxa de administração e 0,5% de taxa de risco. Tá? Em 20 anos, mais correção monetária, a gente vai pagar provavelmente 3 obras. E isso vai ficar para a dívida e pouco se fala disso. Além disso, nós temos os endividamentos das empresas da administração direta. A Prodesan, que é folclórico já esse endividamento dela, a Coab, que passa de 600 milhões, na administração direta, a dívida das 3 empresas, Prodesan, Coab e CET, já passa a casa de 1 bilhão de reais. Então, nós estamos falando que a Prefeitura de Santos, o próximo prefeito, com certeza vai pegar uma dívida consumada de mais de 1 bilhão e 600 milhões de reais, uma parte em longo prazo, e isso sem falar ainda do Instituto de Previdência, que tem uma situação também complicada. A Prefeitura de Santos tem que fazer um aporte expressivo anual para a cobertura da insuficiência de arrecadação previdenciária no município. Enfim, não é fácil, é suportável, evidentemente. Santos tem uma receita aí, um orçamento efetivamente arrecadado esse ano deve chegar a 2 bilhões e 900 milhões. O orçamento passa de 3 bi, mas receita efetivamente arrecadada deve ser dessa ordem, mas muito comprometido com o custeio. Há mais de 20 anos seguidos, a capacidade de investimento da Prefeitura de Santos, efetivamente, ela é quase que linear na razão de 5%. Tá? Ou seja, para cada 100 reais que se arrecada do Santista, apenas 5% se transforma em investimentos. É muito pouco, nós precisamos recuperar a situação, mas eu sempre digo o seguinte: o orçamento de qualquer prefeitura, ele é consequência da economia, certo? Ninguém é eleito para administrar o orçamento. O prefeito tem que ser eleito para administrar a economia da sua cidade, para ter uma visão de longo prazo, certo? Porque você aumentando a atividade econômica, a arrecadação cresce por consequência. E é essa visão que eu espero que os candidatos a prefeito aí, nos próximos meses, apresentem à sociedade, porque todo mundo quer ser prefeito, mas não dá para aprender sendo prefeito, né? Você tem que se preparar. Vocês, 2 grandes construtores, não vão chamar aí para gerente ou diretor da empresa de vocês alguém que não tenha o conhecimento da área. Então, assim, eu espero que a sociedade faça com a escolha do prefeito. Escolha aquele que tenha e mostre capacidade e conhecimento suficiente para administrar uma cidade do porte e da importância de Santos. Isso mesmo. Pesquisar como a Constituição Civil acabou se adaptando aos momentos de pandemia. Na verdade, primeiro tem que cumprir todos os protocolos de segurança, né? Dentro dos canteiros. Então, medição de temperatura, álcool gel, compartimentação de alojamento, compartimentação de setores de alimentação, de trabalho, né? E a adaptação, ela vem com todos os setores, né? Da melhor maneira possível. Evidentemente que as vendas caíram, né? O plantão virtual está funcionando muito, muito forte, né?
a venda de usados que alavanca a venda de novos, ela só tá sendo possível em imóveis vazios, né? Então isso gera um pouquinho de represamento para quem sabe o mercado futuro. E eu acho que caminha nesse sentido aí, né? Muito bom, nós vamos para o intervalo, depois eu vou voltar também numa pergunta das tendências dos compradores. Vamos para o nosso intervalo, logo logo estaremos de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Constru Business. O assunto de hoje é conjuntura econômica e política pós-pandemia. Nossos convidados, Rodolfo Amaral, jornalista e diretor da Data Center Brasil, e Ricardo Besquiza, presidente da Secob e diretor da construtora Besmon. Ricardo, voltando ao assunto, antes da pandemia, a tendência do mercado eram imóveis mais compactos. Saiu uma pesquisa no mês passado que 68% da procura dos novos imóveis são para imóveis de 4 dormitórios, imóveis maiores e mais confortáveis. Você está sentindo essa mudança, dessa tendência no mercado? Eu acho que quando você vai para um alto padrão, são pontos fora da curva, porque são pessoas que têm capacidade de adquirir esse tipo de imóvel. Qualquer tendência que a gente apontar agora é prematuro, porque as pessoas na pandemia elas se deslocaram para o litoral, para o interior, para ficar em home office, para viver a reclusão causada pela pandemia, e as pessoas estão começando a descobrir que podem ficar lá. Mas entre podem ficar lá e ficarem lá, nós vamos percorrer um caminho longo, que as pessoas de repente vão perceber que pode ficar lá, mas tem que ter voltar para aquela vida social que ela tem, daquela movimentação, né? As pessoas vão precisar se reunir, precisa ter reunião física, trocar aquele olhar, olho no olho, essas coisas, que é essa convivência que o ser humano precisa. Então essas tendências que a gente possa ver agora, talvez seja resultado do que aconteceu no passado. Que no passado os imóveis de 3 dormitórios, 2 dormitórios, 1 dormitório, era o que estava em pauta na construção. Deixamos de construir o alto padrão, agora está voltando, né? Talvez até, Besquiza, porque as pessoas hoje estão pensando realmente num espaço para home office. Eles querem, por exemplo, ter um home theater para eles poderem ver filme. Porque essa pandemia, ninguém sabe se vem a segunda, a terceira onda, e ninguém sabe se vem outras pragas ou doenças pela frente. Então as pessoas ficaram mais nas suas casas e perceberam uma necessidade maior de ter uma área de lazer mais completa, porque eles não sabem se o futuro, eles vão ficar um bom tempo em casa. Então, vai atender 68% das vendas, isso é pesquisa, é dado, né? Mas você vê, mas quantos imóveis de padrão, 4 dormitórios, a gente vê lançado na cidade, em São Paulo, nas regiões? É um produto acho que estava em falta, né? E as pessoas sentiram a necessidade, né? Até então estava se falando de produto de 12 metros, 18 metros quadrados, para o cara viver dentro, quer dizer... São coisas que a gente vai ter que viver um pouquinho mais de experiência para determinar uma certa tendência e para poder até atender o mercado, a expectativa do mercado. Então, uma pergunta para o Rodolfo, depois o Ricardo pode complementar. Como as ações dos atuais governantes devem influenciar nas eleições municipais e a presidencial daqui a 2 anos? Eu acho que o político sempre trabalha com esse cenário de tentar fortalecer a base, ou seja, ganhar prefeituras no seu primeiro momento, para depois alçar cargos mais elevados aí do governo do Estado e presidência da República. Há um grande desgaste hoje da classe política em geral, os partidos, de modo geral, têm dificuldades até para esclarecimento da opinião pública. Há uma insatisfação muito grande decorrente aí dos últimos 20, 25 anos, os resultados, a corrupção, todos os escândalos que nós vivenciamos. Então, não é fácil hoje fazer política. Eu não gosto de generalizar, tem muita gente boa dentro da política, mas eu acho que o grande problema da classe política brasileira e dos gestores públicos em geral é a falta de visão de realidade. Eu estou nesse segmento aí de atividades há 36 anos e vi uma reformulação brutal de conceitos e tecnologias disponíveis, e a classe política ficou atrasada. Eu diria hoje, sem medo de errar e sem qualquer pretensão, que se eu sentar do lado de qualquer pessoa durante 40 minutos com um computador na frente, eu faço
um diagnóstico de qualquer cidade brasileira em 25 áreas diferentes nos últimos 10 anos, em 1 hora de trabalho. Mas as pessoas ignoram da disponibilidade desses bancos de dados. Nós estamos falando aqui na área da construção civil, de financiamento, de crédito e tal. Hoje é possível, através de dados disponibilizados e atualizados mensalmente no banco de dados do Banco Central, nós sabermos quanto é que tem disponível em poupança, operações de crédito e depósitos a prazo na caixa, na agência do Banco do Brasil do Boqueirão, por exemplo. Certo? Não é nem na cidade. Então você tem isso por cidade, por agência, por tipo de operação, mas pouquíssimas pessoas consultam isso, certo? Que é uma informação importante para o comerciante, para o construtor, para o empresário de um modo geral. Se é importante para o setor privado, imagina para o setor público. Criou-se aquele hábito de ficar esperando estatísticas a cada decênio aí do IBGE, quando a gente faz isso imediatamente, esses bancos de dados, por força do ofício, eu consulto pelo menos diariamente 40 a 50 bancos de dados e tenho disponível mais de 150 bancos de dados, inclusive de natureza internacional. Eu não, o mundo tem essas informações, só que a gente, por dever de ofício, consulta com frequência. E eu acho que é isso que deveria ser feito pela classe política para fazer proposições de governo, fazer plano, fazer metas de médio e longo prazo. E a gente sempre fala, é muito curioso isso, não, nós precisamos projetar a cidade, o Estado e o Brasil para 10, 20, 30 anos, coisas de longo prazo. É verdade. Mas é engraçado que todo mundo quer projetar os 10, 20, 30 anos com a mentalidade de hoje. Certo? Que é o que será daqui... No próximo ano, na próxima eleição. O que será daqui a 10 anos. A pandemia demonstrou isso, o êxito do home office. Quer dizer, hoje eu diria, Santos tem 76% das atividades em Santos são serviço. E eu, sem medo de errar, diria que 40%, 50% poderia ficar em casa mesmo. Imagina a redução de custo, de vale-transporte, locomoção, tá? Enfim. Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, teria uma infinidade. Então a gente tem que começar a se adaptar a isso. Então vocês falando aqui, eu acompanho a construção civil também há 30 e poucos anos, a Secob, tive uma vida muito fértil dentro da Secob, quer dizer, tendências de futuro de moradia. É até difícil imaginar. Até mesmo do ensino, quer dizer, será que esses grandes prédios de universidades espalhados eu acho até que vão... o Uber já é uma outra experiência, quer dizer, a falta de espaços para estacionamento. Nós aqui na ilha, com 39 km², praticamente temos dificuldade em tudo. Santos tem uma densidade demográfica de 11 mil habitantes, é maior do que de Nova York, do que Pequim, certo? Maior do que a da capital, por incrível que pareça, e pouca gente sabe disso. Ou seja, essas dificuldades, essas tendências, essas análises de conjunturas, elas precisam ser feitas com maior propriedade. E os dois parceiros aqui de mesa têm uma responsabilidade muito grande nisso, como empresariado e empresários lúcidos que são, para alavancar esse desenvolvimento, ou pelo menos essa grande discussão aí de tendências. Muito bom. Pesquisa, quer complementar alguma coisa? Fica difícil, né? Foi bem, fez uma análise bem... Está muito claro, né? Que o futuro a Deus pertence. A gente tem que procurar viver o presente, fazer uma projeção do futuro daquilo que... a expectativa do que o mercado vai querer. Né? Isso é bastante difícil, porque você não dá para errar mais empreendimento. Né? Você vai num determinado terreno, naquela quadra, naquele bairro, você vai ter um produto específico para aquele terreno. Né? E se você errar o tipo de empreendimento, você está sujeito a pagar essa conta muito, muito caro lá no futuro. E realmente, nós vamos ter que redimensionar o nosso dimensionamento. É um negócio que vai ser uma loucura, porque você... como é que você vai dimensionar transporte, capacidade de comunicação, tendências imobiliárias, tudo isso no conjunto urbanístico que a gente vai viver, é bastante difícil. Só para terminar antes do intervalo, eu tive a oportunidade de assistir algumas dezenas de lives com CEOs de várias empresas do Brasil, né, as maiores do Brasil, e o presente e o futuro é Minha Casa Minha Vida. Isso ninguém discorda, porque o déficit habitacional, além de 8 milhões de déficit habitacional, ele cresce 500 mil famílias por ano nesse déficit. Então, Minha Casa Minha Vida tem que ser olhado com
outros olhos. As empresas precisam começar a investir um pouco mais na Minha Casa Minha Vida, que é uma tendência, segundo todos os CEOs e CFOs das grandes empresas do Brasil, é hoje o que está se vendendo, é a maior carência do nosso mercado, é Minha Casa Minha Vida. Vamos para o nosso intervalo, logo estaremos de volta. Estamos de volta para o último bloco do programa Constru Business. Hoje estamos conversando sobre a conjuntura econômica e política pós-pandemia. Nossos convidados, Rodolfo Amaral, jornalista e diretor da Data Center Brasil, Ricardo Besquisa, presidente da Secob e diretor da construtora Besmon. Ricardo, taxas de juros cada vez menores, né? Facilidade de financiamento. Você acha uma boa oportunidade para adquirir o imóvel hoje? Olha, nós estamos vivendo um momento realmente muito especial para financiamento, né? Selic é 2% ao mês. Eu lembro de 2% ao dia, que era inflação, né? Os mais antigos aqui, que nós vivemos esses períodos aí, antes de 90, né? Eu peguei 80% ao também. mês, Não, 3.000% ao ano, né? No final do governo Sarney, não é isso? 90, 91 e 92, a inflação chegou a imagina. 3.000% ao ano. É um negócio de maluco, né? Então, uma taxa Selic 2% ao mês, com os juros do financiamento corrigido pelo IPCA, você vai ter aí de 5% a 8%, a 7%, dependendo do banco, dependendo do relacionamento do cliente com o banco, para fazer um financiamento imobiliário. Isso a médio e longo prazo, eu acho que é uma oportunidade única, né? Não são todos os setores da economia que estão andando bem. Para aqueles setores que estão andando bem, essas pessoas que estiverem nesse setor, elas têm a oportunidade de comprar um imóvel nesse momento. Então, com juros baixos, com essa taxa Selic nesse ritmo aí de queda, né, que a gente está vivendo, é uma oportunidade única. Por que essa taxa, essa Selic de 2%, ela não chega na ponta final? Quer dizer, você vai pegar um financiamento hoje, é de entre 7% e 8%, parece que tem um banco abaixo de 7%, 6,99%. Por que ela não chega na ponta? Primeiro que a gente fala, por exemplo, quem é o maior tomador de dinheiro na economia? É o próprio governo. A taxa Selic, que chegou a bater 32%, depois veio caindo até chegar ao parâmetro atual, é responsável pelo crescimento dessa dívida que vai chegar para ultrapassar a 7 bilhões. Eu fiz um estudo recente que mostra, desde 1995 a 2019, o governo federal gastou a mais do que arrecadou, de forma linear, 20% por ano. Certo? Foi isso que fez com que se emitisse título da dívida pública e tudo mais. Eu tenho muito receio quando se fala isso, porque a dívida pública não se remunera só pela taxa Selic, se remunera também pelo dólar, uma parte dela, e outros elementos, outros indicadores. Então, ajudou, o governo derrubou a taxa Selic para derrubar os juros da dívida pública. Eu não sei por quanto tempo isso se suporta. Claro. Certo? Eu acho que nós exageramos na dose lá na frente com 32, 15 e tal. A média do governo do PT da taxa Selic foi de 14,8. Hoje nós chegamos a 2. Eu não sei com quanto tempo isso acontece. Agora, há um risco, porque você falou o spread, por que os bancos trabalham exatamente com esse spread? Porque os bancos estão muito inseguros com relação à capacidade do governo de reverter esse cenário da dívida. Não é nem do credor que vai tomar o dinheiro, certo? É se o governo vai ter condições de sustentar essa situação. Porque o governo ficou refém desse endividamento, que, em última instância, todos nós pagamos. Aqui na mesa nós vivenciamos isso, os construtores mais ainda, todos lembram do episódio Collor, certo? Dos 50 mil que todos ficamos no 50 bolso, dinheiros. naquela ocasião, foi um terror. Eu assessorava a Secob naquela época, muitos construtores que estavam aí com financiamentos, com lançamentos imobiliários, ficar sem condições foi um desastre total. Eu diria que nós não estamos muito longe disso acontecer novamente, não. Infelizmente. Nossa. Ricardo, já falamos anteriormente da Codesan, né? E agora já está em funcionamento. Você acha que o grande desafio desse grupo é oferecer propostas para os próximos prefeitos da cidade? Você acha que vai haver essa adesão? Primeiro, se vai haver tempo para isso e se vai haver essa adesão. O Codesan é um grupo de entidades, associações e empresários que vão fazer a formação de um conselho para fazer projetos, né, de desenvolvimento econômico para a cidade de Santos.
É o que aconteceu com Maringá, né? Rapidamente, Maringá, não sei se foi nos anos 90, só tinha uma atividade que era cafeira. E deu uma geada lá, quebrou a cidade quebrou, ficou quebrada. E aí os empresários da região, através da liderança da associação comercial de lá, começaram a pensar nesse conselho da cidade. Fizeram Maringá um conselho para montar esse conselho com as entidades da região, sindicatos, associações, clubes de servir, para poder projetar o desenvolvimento econômico da região. E deu certo lá, né? E a CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria e Construção, criou esse programa Minha Cidade. Se eu não me engano, é esse o nome. Preciso recordar. E o que acontece? Santos está nesse processo. Nós tivemos lá em Maringá junto com o Sinduscom, depois fomos com a Tribuna, junto com o FICOM, e começamos de 2 anos para cá, no último, no FICOM, que é o Fórum da Indústria da Construção, que foi promovido pelo Grupo A Tribuna, lançou-se essa semente e agora começou a dar frutos, né? Então nós estamos em formação com as entidades para tentar movimentar a sociedade civil, né? De como fazer esse conselho e de como a gente cobrar das pessoas que são eleitas desenvolvimento econômico para a nossa região. É uma proposta feita de forma apolítica da sociedade, né? Só a sociedade civil que participa, não há participação de nenhum político, né? E esse envolvimento que a sociedade civil tem que ter, nós estamos em formação, nós temos que aprender a como fazer esse envolvimento total para poder aprender a cobrar o político que está recebendo os nossos tributos, para poder não acontecer o que a gente acabou de debater aqui, né? Sobra 5% do orçamento para fazer qualquer tipo de investimento. Não sobra dinheiro, vai se endividar mais ainda, que nem 290 milhões aí da Caixa Econômica, quer dizer, só vai aumentar esse buraco que a gente vai ter mais para frente. Vou chamar os convidados para retornarem ao programa em breve, mas eu quero muito agradecer a presença do Rodolfo, do Ricardo, muito agradecer a audiência do nosso telespectador e dizer que na próxima semana estaremos de volta, se Deus quiser. Grande abraço e até lá. Programa Constru Business. Constru Business. Oferecimento: Ingeplus Construtora e Incorporadora.